amiga que é juíza, ela estava na comarca do Pará. E conversando com ela, hoje ela é juíza no estado de São Paulo. Ela só me contou o que eu já sabia. Porque eu sei que Deus faz assim. Ela disse que um dia estava no gabinete dela, entrou um senhor e uma senhora. O filho estava preso. E eles foram pedir clemência pelo filho. E eles disseram, olha, eu sei que o meu filho fez errado, mas eu gostaria muito que a senhora fizesse alguma coisa. Ela disse, mas o seu filho fez errado, ele tem que pagar o preço do que ele fez. Aí aquela senhora disse, nós estamos aqui, doutora, muito envergonhados, porque meu marido é pastor, nós trabalhamos para o Senhor, meu filho fez tudo errado do que nós ensinamos para ele fazer. Ela disse, mas ele vai ter que cumprir a lei. E aquela mãe, aquele pai saiu daquele gabinete. E ela disse para mim, Madali, depois daquele dia eu não tive mais sossego. Eu passei noites procurando na lei algo que me embasasse para tirar aquele moço. Aleluia. Alashoba Nagashai. Levante sua mão, porque Deus tem uma palavra profética para você nessa noite. Deus está inquietando alguém. Alguém vai trabalhar por você enquanto você estiver dormindo. Irmãos, é coisa grande, é novidade mesmo. É coisa grande. Daniel, quando chega diante do rei, ele diz, rei, o Deus que eu sirvo é o Deus que estabelece rei, tira reis. É o Deus que conhece as coisas ocultas e revela elas. Você crê nesse mesmo Deus? Para de chorar. E diz, Deus está nas suas mãos. Aleluia. Minha gratidão a Deus, irmãos, pelo privilégio. Eu estava orando sozinha e dizendo, Deus, quanto privilégio. Aleluia. Eu me sinto feliz, honrada pelo que Deus tem feito na minha vida. E agradecida. E todos os dias eu digo que o Senhor cresça e eu diminua. Porque a glória é do Senhor. Estar aqui, irmãos, é uma promessa de Deus. Eu disse aos irmãos, quando meu pai foi embora de Minas Gerais, ele não era crente. Pensa num homem que era ignorante. Ignorante de pai e mãe. Aí você já tira uma ideia. Ele ateava fogo nas igrejas, não gostava de crente, fumava, bebia, jogava. Mas um dia, Jesus encontrou com ele. Não foi ele que encontrou com Jesus. Tem gente que acha que eu que encontrei com Jesus. Não foi. Saulo não queria Jesus, mas Jesus foi em busca de Saulo. Aceitou Jesus. Aí as irmãs disseram, irmão Geraldo, amanhã tem círculo de oração e o senhor está convidado. Antigamente os homens iam no círculo de oração. Hoje nem as mulheres estão querendo ir, quanto mais os homens, né? Meu pai disse, então eu vou lá. Chegou lá, aquelas irmãs orando. Daqui a pouco Deus toma um vaso e começa a desenrolar o rolo. E disse para ele, eu vou te colocar entre os príncipes da minha casa. E os teus filhos vão ser como tochas. Vou levar pelo mundo inteiro. Agora, uma família pobre, sem cultura, sem padrinho rico. Porque hoje a gente joga o pensa numa ajudinha. Aleluia.
Meu pai saiu dali sem entender. O irmão disse, eu não entendeu. Ele disse, eu não entendi porque é muito novo na fé. A irmã explicou. Meu pai pastoreou por mais de 40 anos no Mato Grosso. Ganhou muitas almas para Jesus. Hoje já está jubilado com quase 80 anos. Eu estou aqui. Meu irmão está na América. Já há 13 anos como missionário. Aleluia. A minha irmã prega, canta. A outra pastoreia uma igreja com o esposo. Aleluia. Ora mande como nagashai. Aleluia. Tem gente que fica confuso, irmã Naí, com sua família. Não entende. Não sabe da história. Não sabe da promessa, irmãos. Aleluia. Diga para quem está do teu lado, você só chegou aqui porque Deus prometeu que você ia chegar. Porque o inimigo colocou muitos impedimentos. Mas contra Deus não há impedimento. E contra os filhos de Deus não há encantamento. Eu estou sentindo Deus muito forte aqui. Quero agradecer também ao meu esposo, o evangelista Edson. Uma bênção na minha vida. Não vou fazer muita propaganda que nem a Sara, porque senão é perigoso. Não estou vendendo, não está à venda, viu, Sara? É melhor não falar. Mas é uma bênção, um homem de Deus. Um homem que Deus testifica dele para mim, irmãos. Que coisa linda. Viu, pastores? Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Uma pessoa de muito pouca fala, humilde, simples. Um dia eu estava dirigindo. E o Espírito Santo falou, você tem percebido os frutos na vida do seu marido? Eu disse, eu percebi que ele é muito bonzinho. Aleluia. É muito tolerante, é muito paciente, é muito compreensivo, é muito educado, é muito manso. Aleluia. O Espírito Santo diz, pois é, são os frutos da vida dele. Eu glorifiquei a Deus, irmãos. Porque Deus não vem buscar dom. Ele vem buscar frutos. Frutos. Aleluia. Tem gente que é só folha. Só para parar os outros no caminho, nas curvas, como aquela figueira parou Jesus. Mas não tem fruto nenhum. Aleluia. O que impressiona a Deus, irmãos, é fruto. E Jesus disse, pelo fruto se conhece a árvore. Adianta você falar, pular, fazer o que você quiser. Mas se o seu fruto não condizer, a árvore é má, irmãos. Viu? Tem crente que é bravo que só uma jararaca. Mas eu dou dízimo, eu não perco o culto, não me interessa. Isso os gentios também fazem. Quero saber se você produz frutos. Aleluia. Deus abençoe o pastor Gesiel, sua esposa, a nossa coordenadora, irmã Nair, todas essas irmãs, todo esse corpo de obreiro, pastor Josafá, que tem sediado esse evento, pastor Jetro, sua esposa, irmã Miriam, todos que indistintamente têm feito valer a sua fé, encorajando uns aos outros para que esse evento fosse realizado. Deus abençoe mesmo, irmãos. Estou levando daqui uma boa impressão. Amém? Abra sua Bíblia. No Evangelho segundo escreveu São Mateus. Eu disse que Deus muda tudo, não muda, irmão? Eu queria pregar uma coisa e Deus falou, não é isso que você vai pregar. Porque Deus tem endereço certo para a palavra dele. Mateus capítulo 14,
versículo 29 e 30. Quero ser bem sucinta, se o Espírito Santo assim deixar. Mateus, capítulo 14, versículo 29 e 30. Diz assim: alegria de conhecer Sara. Verdade, Sara? Verdade mesmo. Eu fiquei pensando em quem é esse hino que a irmã cantou no sábado retrasado. Tão lindo, a igreja se encheu de glória. Aí quando cheguei aqui ontem, Deus me fez saber. Viu, irmão? Deus faz assim. Como Jó disse, como o Salmo diz, aquilo que você deseja no seu coração, assim é. É que a gente tem hora, irmã, deseja mais coisa ruim do que coisa boa. Deseja coisa boa, que vai ser assim que você desejar. Amém? Irmã Neide, Deus abençoe, minha querida. Diz assim, ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. Diga comigo, teve medo. E começando a ir para o fundo. Repete aí, para o fundo. Clamou dizendo, Senhor, salva-me. Dentre todos os discípulos de Jesus, cada um tem a sua particularidade, eu me identifico muito com Pedro. Pedro muito impetuoso. Tem gente que é assim, bem impetuoso mesmo. E eu me identifico com Pedro e acredito que a maioria de nós aqui identificamos com Pedro. Pedro, ele não tinha o afago de João, não tinha a calma de Mateus, mas o que me chama mais atenção em Pedro é que Pedro conhecia Jesus. Irmãos, o que interessa é conhecermos a Deus. E quando eu olho a história de Pedro, você sabe que a Bíblia reserva mais capítulos falando de Pedro. Fala pouco de Mateus, fala pouco de João, né? Mas Pedro parece que assim a Bíblia era para ele. Tanto que a igreja foi entregue para Pedro pastorear a igreja de Jerusalém. Jesus gostava muito de Pedro. Aliás, Jesus tinha 12 discípulos. Ele tinha apenas 2 amigos chegados, Pedro e João. Eram os 2 amigos chegados de Jesus, a quem Jesus confidenciava alguma coisa. Eu acho tão interessante que um dia, dentre as histórias de Pedro com Jesus, dos seus encontros com Jesus, né? Um dia Jesus chama Pedro e diz, Pedro, eu quero te dar uma oportunidade de você fazer uma autoavaliação de você. E tem hora que a gente acha que é, irmãos. E Jesus nos coloca em cada situação para provar que nós não somos. Jesus disse, Pedro, essa noite, o diabo me pediu para cirandar com você como faz com o trigo. Para tocar na nossa vida, irmãos, tem que pedir ordem para Deus. Eu creio nisso. Eu ando muito tranquila. Eu viajo muito e na maioria das vezes eu viajo sozinha. Porque meu esposo trabalha, ele não pode faltar trabalho. E normalmente eu viajo na sexta, volto na segunda. E são 2 dias. Quando ele pode me dar o prazer de estar comigo, eu fico feliz. E às vezes as pessoas dizem, irmã Madali, como que você consegue? Irmãos, eu já fui para lugares que eu fiquei hospedada em lugar que só o sangue de Jesus. Perigosíssimo. Eu entrava, orava e dormia em paz. Eu falei, Senhor, a minha vida te pertence. Ninguém pode fazer nada se o Senhor não deixar. O crente anda de cabeça erguida, irmãos. Eu não devo nada para ninguém. A minha dívida já foi paga lá no Calvário. Aleluia. E o próprio Jesus disse, eu paguei a sua dívida.
E eu seguro naquela palavra. E agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Eu me agarro com essa palavra. Por isso que nenhuma acusação que o inimigo intenta contra a nossa vida prospera. Porque nós não estamos mais em julgamento. Nós já fomos julgados, livres, perdoados, justificados, santificados, remidos. Aleluia. Pelo sangue de Jesus. Vocês sabem que hoje, tá aí Sara que sabe disso, irmãos, você falou aqui, lá na América já está sabendo. A mídia está acelerada, é um perigo. E alguém já disse, irmã Madali, você vigia porque a pessoa fica espreitando, você viaja sozinha, qualquer coisa. Eu falei, eu nem tenho medo disso. Irmãos, eu viajo tranquila, em paz. Porque eu já saio da minha casa com o propósito de fazer o que Deus quer, pronto, acabou. Aleluia. Jesus chama Pedro e diz, Pedro, essa noite... O diabo sabe que você é amigo de Deus, irmãos. Ele sabe. Ele pediu para se ir andar com você, Pedro. Mas eu disse, Deus, eu clamei ao Pai, Pedro, eu mesmo intercedi por você a Deus. Nós temos um intercessor que está junto do Pai, que é Jesus Cristo. Eu intercedi por você, Pedro, para que a sua fé não desvanecesse. Você não ia suportar, Pedro. Aí Pedro disse, Jesus, eu estou enganado. Eu estou pronto a ir contigo até a morte. Jesus disse, Pedro, esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Diga para quem está do seu lado, será que Jesus te conhece? Aleluia. Aleluia. Ele pode justificar você. Ele pode interceder por você. Ele pode, irmã. Seja fiel ao Senhor. Aleluia. Seja fiel a Ele. Porque a Bíblia diz, quem tentará acusação contra os meus escolhidos, se é eu que os justifico. E Pedro tem muitas histórias lindas com Jesus. Jesus, quando sai da casa de Anás, no pátio do sumo sacerdote, depois de passar por 6 julgamentos. Engraçado, irmãos. Jesus saiu procurando alguém. E quem que ele achou lá quentando fogo? Pedro. A Bíblia é tão clara que ela diz, e os olhos de Jesus cruzou com os olhos de Pedro. Aleluia, procurando Pedro. Depois que Jesus ressuscitou, aleluia, ele disse para Maria, vai lá e avisa os meus discípulos. E avisa Pedro também, viu? Aleluia. Nada vai acontecer sem antes Jesus te avisar do que vai acontecer. Aleluia, aleluia. Então a história de Pedro é muito linda. E dentro desse texto aqui que nós acabamos de ler, em uma das passagens dos discípulos, dessa turbulência, porque essa passagem é diferente, irmãos. Os discípulos estavam cansados, estavam estressados, estavam numa tensão muito grande. Porque tem hora que você pega uma luta aliviado, você descansou e a luta vem. Mas imagina a luta chegar no momento que você está tenso, já nervoso, já cansado, porque andar com Jesus não era nada fácil. Jesus levantava cedo, 4 horas da manhã. É igual meu pai, 4 horas da manhã, ninguém dorme mais. Eu digo lá em casa que quando meu pai e minha mãe tem que fazer como mãe que tem criança nova. Na hora que a criança dormir, você dorme, porque quando eles acordam, ninguém dorme mais. E Jesus ministrava o dia inteiro, curava,
orava. E Jesus, irmãos, ele não despedia ninguém. Todo mundo chegava nele, ele dava atenção. Ele parava para dar... Imagina a canseira de quem acompanhava Jesus. Mas naquele dia exatamente, Jesus recebe a notícia de que João Batista havia sido degolado, seu precursor. Aí Jesus disse, vai enterrar eles. Ser discípulo de Jesus, irmão, tem que fazer até isso. Enterrar defunto sem cabeça. Foi isso que os discípulos fizeram. Sepultaram João Batista sem cabeça. Sepultar já não é bom alguém, é? Não. Agora imagina uma pessoa que você ama muito. Aleluia. E você tem que sepultar sem cabeça. Era uma tensão muito grande dos discípulos. Jesus disse para eles, olha, entrem no barco e atravessem do outro lado, deixa eu. Eu quero ficar sozinho. Aleluia. Tem hora, irmãos, que como Jesus a gente quer ficar sozinho, é ou não é verdade? Só você e você mesmo. Aleluia, Jesus queria ficar sozinho. Mas ele disse, vai e atravessa do outro lado. Engraçado que quando Deus nos faz promessa, Ele só mostra onde a gente vai chegar, mas aonde a gente vai passar Ele não mostra. Vocês já repararam isso? É por isso que tem gente que desiste e perde a bênção. Porque ele diz, mas Deus falou que ia me colocar lá, agora eu estou passando por tudo isso, mas é o caminho para chegar lá, minha irmã. Aleluia, você já está entendendo o que Deus está falando com você? Jesus, vocês vão atravessar, eu mandei, vocês vão atravessar. Eles entraram no barco, eu imagino que cada um já procurou um lugar de deitar. Cansado, estressado, tensão muito grande, emocionalmente abalados. Daqui a pouco, quando eles estavam no bom do sono, 3 horas da manhã, que é o bom do sono. Só acorda quem está com tosse, né, Sara? 3 horas. O vento começou a soprar. Mas não era aquele vento a favor para levar o barco, não, irmãos. Era o vento contrário. Quem já passou por isso na vida? Levante a mão. Quando o vento sopra contrário, não é a seu favor. O vento é bom, mas quando ele sopra contrário, aleluia. Eu tenho uma historinha pequena na minha vida. Eu me casei, meu esposo era funcionário da Eletronorte, Eletrobras. Funcionário público federal. Depois de um ano e meio de casado, o Senhor deu uma visão para ele. Ele não entendeu. Quando o Collor fez aquela demissão, ele foi um dos que foram mandados embora. Resultado, irmãs. Meu marido ficou 8 anos e meio desempregado. Sem ganhar nem uma moedinha de 5 centavos. Vocês entendem isso, irmãos? O vento foi tão forte, tão contrário. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu nunca desvaneci na minha caminhada. É como a Sara disse. Eu ficava mais forte, mais queria Deus. Quando a luta batia, mais eu queria Deus. Eu ia para a igreja orar de madrugada, das 4 às 6. Eu ia meio-dia a 1. Eu saía do meu trabalho e ia. Eu voltava do trabalho e já ia direto para a igreja. Eu queria Deus, eu queria Deus, eu queria Deus. Aleluia. Você está se afastando de Deus, você não está percebendo? Esse momento de luta não é para você se afastar dele, é para você conhecer ele, quem ele é e o que ele pode fazer na sua vida, aleluia. Que vento, irmãos, que vento desesperador. Ninguém acreditava mais. Agora vocês imaginam para um pai de família ficar 8 anos e meio desempregado, toda a porta que batia estava fechada. Não abria nada. Em contrapartida, Deus estava me abençoando. Mais confuso ele ficava. Então, irmãos, tem hora que o vento bate contrário. E de repente, eles se levantam para acudir o barco. E Pedro, primeiro, afoito.
ele avista alguém vindo de longe, caminhando sobre as águas. E o pessoal já diz, é um fantasma. Porque é assim mesmo, quando a sua bênção está chegando, o povo diz, para, você está iludido. Isso é ilusão de ótica. Se a bênção grande não é para você não, minha irmã, você está enganada com essa bênção. Aleluia. Aleluia, é um fantasma. Nem a gente acredita, a gente passa tanta luta, que quando a bênção chega, você não consegue acreditar que a bênção é sua. É ou não é, irmãos? Você fica confuso. Aí Pedro, afoito, já disse, olha, ele ouve a voz e reconhece. Jesus disse, tende bom ânimo, sou eu, não é um fantasma não. Você conhece a voz de Deus? Você conhece a voz de Deus, minha irmã? Levante a sua mão, irmãos, isso é importante na sua caminhada, é conhecer a voz de Deus. É saber que Deus fala. Aleluia. E Pedro disse, Jesus, se tu és tu mesmo, me manda aí ter contigo. Agora, irmão, numa situação dessa, ninguém ia querer descer do barco. Na luta todo mundo quer se esconder, é ou não é? E Pedro resolve aparecer na hora da luta. Fazer o que ninguém faz. Ou o que ninguém pretende fazer. Era a última coisa que alguém imaginaria, era descer de um barco no mar revolto daquele. Isso é fé. É fazer o que ninguém faz. Ou que ninguém tem coragem de fazer. Sabe o que você está fazendo? Totalmente errado. Se escondendo no meio dessa luta. Chorando, se comiserando. Ai, mas Deus não lembra de mim. Ah, mas eu não aguento. Para com isso, minha irmã. Se levanta, desça desse barco. Vai buscar socorro para sua família. Alguém tem que descer desse barco nessa casa. Alguém tem que buscar socorro para essa família. Está todo mundo escondido. Cada um nas suas próprias conclusões. Eu não vou por causa disso. Eu não faço por causa daquilo. Deus está nos chamando nessa noite, irmãs, mulheres de Deus. Desça desse barco. Vá buscar socorro para a sua família. Vá para os pés de Jesus. Vai ao encontro dele. Mas é perigoso. O que as pessoas vão falar não me interessa. Pedro nem lembrou que existia gente no barco. Pedro, desceu do barco. Tem hora que você tem que ter ousadia, minha irmã. Sair e fazer. Sair e falar. Sair profetizando. Sair dizendo, eu vou, mas Deus está na minha frente. Todas as portas vão ter que se abrir, porque o general de guerra está marchando na minha frente. Pedro desce. E o que ele menos esperava acontece. Aí ele diz assim, andou sobre as águas. Eu não sei quantos passos Pedro deu. Quem sabe 2, 3. Aí o vento começou a soprar forte nele. Toda decisão que nós tomamos, escolhas que nós fazemos, tem uma consequência. Nós estamos falando de escolha. Não pense você que vai ser fácil. Mas também não é impossível, minha irmã. Vai valer a pena a sua decisão. Vai valer a pena a sua mudança de comportamento. Mas o meu marido não merece. Não interessa se ele merece. Faça a sua parte. Desça do seu barco. Aleluia. Salve seu casamento, minha irmã. Está por um fio. Ninguém sabe, mas você sabe. Como você está vivendo. Como está o seu barco sentimental? Aleluia. Açoitado de todos os lados.
de palavra de carinho, você só recebe crítica do seu marido. É açoite para cá, açoite para lá. Mas Jesus disse: atravessa. Você vai chegar. Deus me mostra mulheres aqui desfaceladas por dentro. Sentimento já não existe mais. Mas Deus te chama para descer do barco. Vem, Pedro! Será isso que você estava esperando ouvir? Jesus está dizendo: vem, Pedro! Aleluia! Mas Pedro desce, daqui a pouco o vento sopra e ele diz: Jesus, o vento está tão forte que eu estou com medo. Pedro já estava chegando no fundo em Manair. Pastor, você não sabe a história dessa mulher. Ela já está chegando no fundo. Aleluia, Deus te trouxe aqui para falar com você, minha filha. Eu estou com medo, Jesus, de não dar conta